Evangelho de São João, capítulo 14, verso 30 e verso 31, assim diz o texto sagrado: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Obrigado ao Pai, mais uma vez, por poder estar na Tua presença. Sou grato a Ti, ó Pai, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, que Ele possa, Pai querido, me capacitar para transmitir a Tua palavra. Ó Deus, por amor à Tua igreja, me usa como um instrumento Teu, me coloca como vaso de barro, para que a glória seja de Cristo, e através da Tua palavra a Tua igreja seja edificada. Dá à Tua igreja um discernimento para reter no coração o som que vier da Tua parte. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Por sentar, irmãos. Dando continuidade então à nossa série de mensagens, aqui no último discurso, no último ensinamento de Jesus, chegamos então no final do capítulo 14. Nós vimos aqui que no contexto desse texto no qual nós lemos aqui, Jesus então ele confronta aos seus discípulos em virtude da tristeza deles. A tristeza dos discípulos era algo egoísta. Eles haviam recebido a notícia de que Jesus iria partir, Jesus iria morrer, e eles, ao receberem então essa notícia, eles ficaram tristes. Mas a tristeza dele caracterizou-se por causa do egoísmo do coração deles, porque eles entenderam que a ausência física de Jesus iria fazer com que eles não estivessem recebendo de toda a graça, a manifestação, a intervenção de Jesus na vida deles. Então eles ficaram preocupados com eles mesmos, e por isso então eles se entristeceram. Jesus confronta essa tristeza deles no verso anterior. O verso 28 diz: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Jesus então ele diz: se vocês realmente tivessem amor por mim, se vocês me amassem, vocês iriam se exultar, vocês iriam se alegrar, vocês iriam ter regozijo, visto que eu falei que eu vou para o Pai. Eles deveriam se alegrar por esse motivo, porque Jesus estava voltando para o Pai, para receber aquela glória no qual ele sempre teve. Jesus ele demonstrou o seu desejo dessa glória quando ele fez a sua oração sacerdotal. João capítulo 17, o verso 5 diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas o egoísmo deles, por eles estarem olhando somente para si mesmo e não podendo então se regozijar com Jesus e participar do gozo de Jesus, visto que Jesus estava indo para a glória, eles ficaram então entristecidos, e Jesus os confronta no verso anterior. Aqui nesse texto, Jesus então ele mostra que ele está no controle de todas as coisas, que a sua morte não é um acaso do destino, mas ele está consciente, está no controle de todas as coisas, que essa morte dele seria na verdade um triunfo sobre as potestades. Colossenses capítulo 2, o verso 14, o verso 15 diz: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A vitória de Jesus na cruz do Calvário. Não foi um acaso do destino, mas sim foi o triunfo sobre todas as potestades. Vejamos aqui o verso 30, ele começa dizendo: já não falarei muito convosco. Com essas palavras, Jesus ele falando então para os seus discípulos que não iria falar muito com eles,
fim do seu discurso. Jesus, com essas palavras, não está dizendo que ele não iria mais continuar a ensiná-los, porque o seu discurso ele vai até o final do capítulo 16 e culmina com a oração sacerdotal no capítulo 17, quando Jesus ele diz: já não falarei muito convosco. Ele está mostrando que o tempo no qual ele vai ficar junto ali com os seus discípulos está prestes a acabar. Ele está sinalizando que a sua morte está próxima e que ele está no controle sobre todas as coisas, que a morte dele não foi algo que o pegou de surpresa. Ele está ciente então acerca da cruz, e ele diz: já não falarei muito convosco, porque ele estava revelando que a sua morte estava próxima, e em virtude disso ele já não poderia estar mais presente com os seus discípulos. Ele continua: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Quando Jesus ele chama ao diabo o príncipe deste mundo, Jesus não está com isso dizendo que o diabo ele é o governante legal deste mundo. Na verdade, o governante legal deste mundo é Deus. O diabo ele é um usurpador que está debaixo do controle de Deus. Ele, Satanás, ele é o governante do sistema do mal, que está em rebelião contra Deus. É esse o sentido que Jesus ele fala. Se aproxima o príncipe deste mundo, mas se aproxima esse governante, que é o usurpador, esse governante do sistema maligno. É ele que está se aproximando. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Quando Jesus ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, quando ele diz então se aproxima o príncipe deste mundo, é que Satanás ele viu chegando Satanás próximo dele através de Judas. Ele diz, ele estava vendo então Satanás se aproximando dele através ali dos soldados romanos. Jesus lhe disse: se aproxima o príncipe desse mundo, referindo-se então que ele estava vendo Satanás através ali dos religiosos, dos líderes religiosos que conspiraram contra ele. Através dessas pessoas que queriam prender a Jesus ali no Getsemane, ele pôde perceber Satanás que estava se aproximando dele através dessas pessoas. Efésios capítulo 2, o verso 2 diz: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência eram aqueles que haviam se corrompido, eram aqueles que estavam querendo conspirar contra Jesus. Então Jesus ele viu a Satanás vindo através dessas pessoas que iriam prendê-lo ali no Getsemane. Na verdade, Satanás por várias vezes ele tentou matar a Jesus antes desse momento ali da cruz, incitando as pessoas para que pudessem matar a Cristo. Lucas capítulo 4, do verso 28 ao verso 30 diz: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. João capítulo 7, verso 1, também mostra um outro momento que Satanás usou pessoas querendo antecipar a morte de Jesus. João 7, verso 1. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. João capítulo 8, verso 59, também mostra a conspiração ali dos judeus querendo matar a Jesus, todos eles influenciados pelo diabo. Mas agora, em poucas horas, o êxito do diabo iria então ter o seu fim.
eles iriam conseguir matar a Jesus. Mas, ao fazer isso, Satanás ele estava decretando a sua própria destruição. A morte de Jesus não foi algo que aconteceu por um acaso, não foi em virtude da conspiração dos homens, mas Jesus ele veio aqui com esse propósito, para que através da cruz ele pudesse destruir o diabo. Nós vemos isso em 1 João capítulo 3, no verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus ele não foi pego de surpresa, não foi então a conspiração de Judas, dos religiosos e os soldados, que por eles mesmos conseguiram matar Jesus. Durante esses 3 anos do ministério de Jesus, eles tentaram, mas Jesus, ele morreu quando chegou a sua hora, visto que ele estava no controle de todas as coisas, e através da cruz, demonstrou ali um triunfo sobre Satanás, e esse foi o objetivo da vida de Jesus, para desfazer as obras do diabo. Hebreus capítulo 2, no verso 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A cruz, ela marca a derrota de Satanás, mas a sua sentença final ocorrerá em ocasião da segunda vinda de Jesus, quando, através da sombra de sua boca, de uma forma definitiva, Satanás ele será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 20, o verso 10 diz: e o diabo que os governava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O verso 30 então diz: já não falarei muito convosco. Jesus, então, consciente que a sua morte estava próxima, ele diz que não iria falar muito com eles, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Satanás estava vindo, Jesus estava vendo Satanás vindo através daqueles que estavam conspirando contra a sua morte. Mas Jesus ele fala: por mais que eles estão vindo, não tem nada dele em mim. É o que diz o final do verso 30. E nada tem em mim. Uma tradução literal aqui desse texto demonstra que aqui tem 2 negativas. Esse texto ele poderia ser traduzido da seguinte forma: Satanás não tem nada em mim. É como se Jesus estivesse dizendo: se aproxima o príncipe deste mundo, mas não tem nada dele em mim. Eu e ele não temos nada a ver. Se aproxima o príncipe deste mundo, aquele que é o príncipe do sistema mal deste mundo, mas eu e ele não temos nada a ver. A frase aqui é uma expressão hebraica que significa que o diabo ele não poderia fazer nenhuma reivindicação legal contra Jesus Cristo, visto que Jesus ele não tinha pecado. Jesus ele era puro, Jesus ele era santo, e por ele então ser puro e ser santo, Satanás não poderia reivindicar nada contra Jesus Cristo. Se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele não pode reivindicar nada contra mim. Ele não tem nenhuma reivindicação legal contra mim, visto que Jesus ele era santo. O nascimento de Jesus foi sem pecado. Lucas capítulo 1, o verso 31, o verso 34 e o verso 35 diz: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também
o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele nasceu sem pecado e durante toda a sua vida ele não cometeu nenhum pecado. João capítulo 8, verso 46 diz: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Satanás não poderia reivindicar nada contra Jesus, não tinha nada de Satanás em Jesus, ele não tinha nada que poderia conspirar contra Jesus. Se aproxima o príncipe deste mundo, mas em nada tem em mim. O verso 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. A morte aqui de Cristo foi uma prova para o mundo. Jesus estava provando uma prova real, uma prova definitiva do amor dele para com o Pai. Era um testemunho, uma prova de que Jesus estava em obediência ao Pai, e na sua obediência mostrava o seu amor para com o Pai. O verso 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O mundo estava vendo o amor de Jesus para com o Pai, e esse amor que estava sendo manifesto aqui através da obediência. Jesus, pouco antes, ele já havia mostrado, já havia ensinado que a forma de nós demonstrarmos que nós amamos a Ele, que nós amamos o Pai, é através da obediência. João capítulo 14, verso 15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Ou seja, se realmente vocês me amam, se realmente vocês têm amor no seu coração para comigo, vocês deveriam estar guardando os meus mandamentos. Capítulo 14, verso 21, verso 23. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Verso 23. Jesus respondeu e disse-me: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Então, Jesus, o que ele ensinava, ele também praticava. E a própria demonstração de obediência, que era resultado do seu amor para com o Pai, foi mostrada ali na cruz do Calvário. E através então da sua morte, o mundo soube que Jesus amava o Pai, amava em obediência. O verso 31 continua: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Jesus iria demonstrar o seu amor para com o Pai, sendo obediente até a morte, fazendo exatamente conforme o Pai ordenou que ele fizesse. Jesus, ele obedeceu e obedeceu até o fim. Jesus, ele obedeceu de uma forma irrestrita. Jesus, ele obedeceu até que isso lhe pediu a sua própria morte, lhe custou a própria morte. A obediência de Jesus para com o Pai foi irrestrita. Ainda que fosse necessário morrer, ele assim o fez, em obediência ao Pai. Ele diz: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. João capítulo 10, o verso 17 ao verso 18 diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. E por fim então ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. Aqui Jesus não está terminando o seu sermão. Como eu disse, o seu sermão vai até o final do capítulo 16, culminando com a oração sacerdotal do capítulo 17. Essa questão é que a partir dali ele estaria indo pelas ruas por Jerusalém, indo até o Getsemane, mas o seu discurso continuaria.
Essa frase sinaliza então uma transição de narrativa. O que Jesus ele está demonstrando aqui também é que a sua morte, o fato dele ir ali para a cruz, não foi por imposição dos soldados romanos, não foi em virtude da conspiração ali dos sacerdotes, dos religiosos judeus. A sua morte não foi em virtude da rebelião de Judas, mas foi algo voluntário. Quando ele diz aqui, vamos, levantai-vos, vamos-nos daqui, isso mostra que a sua morte foi algo voluntária. Ele de uma forma voluntária foi até a cruz. Isaías, capítulo 53, o verso 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha, de uma forma voluntária, Jesus então foi para a cruz. Concluindo então, Filipenses capítulo 2, do 8 ao 11, nos mostra esse Cristo que morreu, e ali ele triunfou sobre as potestades, mas a sua morte foi um momento em que ele foi para a glória. E achando, Lucas capítulo 2, do 8 ao 11 diz: e achando uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas acerca desse texto, para nós podermos então refletir. A primeira pergunta é, baseado no que nós acabamos de ouvir, você está disposto a descansar em Deus, crendo que Ele está no controle de tudo? Jesus, ele estava consciente que Deus estava no controle de todas as coisas, que tudo que aconteceu com ele ali não foi algo que o pegou de surpresa. Ele entendia que Deus era soberano, sentado no trono, e que Deus estava no controle de tudo. Você está disposto também a descansar em Deus, assim como Jesus, entendendo que Ele está no controle de tudo? A segunda pergunta: você está disposto a obedecer ao Pai, semelhante a Jesus, mesmo que isso lhe cause dor? A obediência de Jesus foi restrita, a ponto de ele ir para a cruz, mas o amor dele para com o Pai fez com que ele lhe obedecesse. Mas ele não obedeceu somente nas coisas que lhe convém, mas ele obedeceu, ainda que isso lhe causou a morte. Você está disposto, semelhante a Jesus, a obedecer ao Pai, mesmo que isso lhe cause dor? A terceira pergunta: há algo que o diabo tenta reivindicar na sua vida que você ainda não se libertou? Jesus ele falou para o diabo: se aproxima o príncipe deste mundo, mas não tem nada dele em mim. Se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Nós falamos na quarta-feira passada, no nosso culto de doutrina, acerca do inimigo que nos tenta, que é ao nosso derredor, bramando com o leão, buscando quem possa tragar. Isso é algo constante. Em alguma área da sua vida ele tem conseguido êxito, algo que ele possa reivindicar, algum pecado oculto, algo que você fez que o diabo reivindique que ele tem legalidade contra você? Ou você tem sido alcançado com a graça de Deus, reconhecido os seus pecados, confessado a Deus, se arrependido e está em pé pela graça? Há algo que o diabo tenha reivindicado na sua vida, que você ainda não se libertou?
Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua bendita palavra, por esses ensinamentos, que através dele nós possamos, ó Pai querido, crescer, nos fortalecer e entender, ó Pai querido, os Teus princípios, a Tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através do Teu Espírito Santo, que é o Teu Espírito Santo que escreve a Tua palavra em nossos corações. É o Teu Espírito Santo que gera vida em nossos corações. Que seja para o Teu Espírito a fazer com que essa palavra transmita vida. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.